Jair Bolsonaro discursa hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ontem o presidente se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a gente tem mais informações chegando com Thalita Almeida. Jair Bolsonaro faz hoje o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Entre os temas que serão abordados, o presidente deverá defender o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Ele tem afirmado que sem isso o agronegócio brasileiro poderá ser inviabilizado com impactos mundiais. Bolsonaro também deverá falar sobre a distribuição de vacinas para países pobres e a recuperação da economia brasileira. Ontem, Bolsonaro se encontrou com o primeiro-ministro britânico. Segundo o Itamaraty, Boris Johnson manifestou apoio ao desejo do Brasil de ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Os dois também falaram sobre a parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford, que vai garantir a produção nacional de vacinas contra a Covid-19. O primeiro-ministro britânico exaltou a vacina da AstraZeneca, com a qual ele foi imunizado. Ótima vacina. Eu tomei a AstraZeneca. Obrigado a todos. Tomem a vacina da AstraZeneca. Eu tomei as 2 doses. Em resposta, Jair Bolsonaro disse a Boris Johnson que ainda não se imunizou. Ainda not yet. Não é que ele apenas disse que não se imunizou, né? Ele fez chacota. Ele agiu ali como se fosse um motivo de orgulho não ter se vacinado. Vocês perceberam? Quando o Boris Johnson... Olha, quando a gente toma uma surra de civilidade do Boris Johnson, é porque a coisa tá feia. Enquanto ele falava a respeito da AstraZeneca, né, dizia que ele próprio tinha passado maus bocados com a doença. Para quem não se lembra, ele foi internado na UTI, eu quase falei CPI aqui. Ele foi internado na UTI, lá ficou uma semana. E aparentemente teve uma epifania no hospital, porque era um negacionista, né? Apostava na estratégia da imunização de rebanho por meio da contaminação e não por meio da vacinação. Até ser alertado, primeiro, ser alertado de que se o fizesse, morreriam mais de 300 mil britânicos. Se não me engano, o número já está chegando nisso, o que é uma proporção terrível, pior até que a brasileira. Se a gente puder conferir aí quantas pessoas já morreram na Grã-Bretanha, mas é entre 200 e 300 mil pessoas. Ele foi alertado de que teria uma pilha de cadáveres nas suas mãos e além disso foi internado e percebeu que a doença não era de brincadeira. Ele mudou a estratégia de combate à Covid depois de tudo isso. Enquanto ele dizia que havia sido vacinado com a AstraZeneca 2 vezes, o presidente sorria, aquele sorriso largo lá, de quem tá fazendo traquinagem, e fazia assim com o dedinho, né? Eu não, eu não vacinei não. Como se fosse uma molecagem, sem consequências. Isso para a imagem do Brasil é terrível, é de um exotismo. Mas sempre há aqueles presidentes exóticos passeando pela Assembleia Geral da ONU que chamam a atenção exatamente pela sua irresponsabilidade, pela sua maneira muito peculiar de enxergar o mundo. E é nesse ponto que a gente tá. Ah, mas você está preocupado com a opinião dos outros? Bom, todo mundo deveria estar, porque a gente vive num planeta, né? A gente vive num mundo que se pauta por relações comerciais, pelo respeito mútuo, pelo comércio exterior, pelo investimento estrangeiro. Esse é o mundo em que a gente vive. E quem é que vai colocar a mão numa cumbuca como a do Brasil quando a gente tem um presidente que se orgulha de não ter tomado a vacina? Ele é o único do G20, não é o único que não tomou, porque a gente não sabe. Tem presidentes aí que não tem documentação, então a gente não sabe se tomaram ou não, mas o único que se orgulha do fato e que adota uma postura anti-vacinação, uma postura anti-vax perante ao mundo. A gente já sabia disso. A gente está há meses falando disso, dessa postura irresponsável do nosso presidente em relação à vacina aqui no Brasil, mas agora isso está escancarado no mundo com uma vitrine voltada lá para a Quinta Avenida em Nova York. É um negócio vexaminoso. Está em todos os jornais. Presidentes têm que dar o exemplo. O Bolsonaro e os seus filhos dizem lá que não, ele será o último a ser vacinado, como se ele fosse o comandante de um navio, que é o último a sair. Essa não é a lógica da vacinação. Existe um plano nacional de vacinação que prioriza idosos, depois pessoas com comorbidade, por uma razão.
Bolsonaro tá nessas duas categorias, porque embora não tenha doenças autoimunes, por exemplo, ele teve a saúde fragilizada pela facada. Só isso já seria o suficiente para colocá-lo na lista de comorbidades além da idade. É um homem que já passou dos 60 anos. Teria de se vacinar. Para dar o exemplo, não se vacina, coloca, supostamente, né, até onde sabemos, coloca em sigilo as informações sobre a própria vacinação durante 100 anos, sabe-se Deus por quê, 135 mil mortes no Reino Unido. Obrigado, Lucas. Perdi o fio da meada aqui. E ainda se orgulha disso. E faz esse papelão fazendo propaganda do próprio negacionismo perante o mundo. É um negócio terrível.